Eu quero saber como Deus criou esse mundo. Não estou interessado neste ou naquele fenômeno, no espectro deste ou daquele elemento. Eu quero conhecer os pensamentos dele. O resto são detalhes. Isso é discutido há séculos. Mas por que Einstein se preocupou com isso? Não sei se você reflete sobre a verdade das coisas. Mas o que move qualquer cientista, filósofo ou teólogo no primeiro momento é exatamente isso. Por que eu acordo de manhã e vivo a minha rotina? Por que cada momento da vida importa? Todo problema precisa ser encarado pelo início. O que é melhor do que encarar o problema do início de todas as coisas? Não foi diferente para um dos maiores gênios da história. Durante séculos, todos discutiram: o universo teve um início ou ele sempre existiu por ser infinito? Uma narrativa, que é a única que ainda sobrevive por milênios, é de que o universo teve um início, pois foi criado. Como ele foi criado? A ciência tem buscado isso com grande eficiência. Aqueles que não acreditavam nisso defendiam que o universo era eterno, estático e não tinha um início. O debate durou por mais de 1000 anos. Immanuel Kant, famoso filósofo do século XVII, afirmou ironicamente: a razão tinha morrido, pois os dois lados tinham argumentos convincentes. Em 1919, Arthur Eddington, cosmólogo britânico, confirmou: a teoria da relatividade de Einstein é real. O universo não é estático, ele teve um início em algum ponto, algum momento do passado. Em 1927, Edwin Hubble, observando o céu em seu observatório em Mount Wilson, na Califórnia, percebeu o desvio para o vermelho, chamado redshift, que eu já te expliquei melhor no vídeo de 2023 chamado E daí se Deus existe. O significado desse redshift qual é? As galáxias estão se afastando da Terra. O universo está em expansão. Einstein até foi lá em Mount Wilson ver se era isso mesmo, e era. Einstein agora pensava na descrição de um Deus panteísta, ou seja, um Deus que está em tudo, está no universo. Praticamente esse Deus é o próprio universo. Talvez você pense em um Deus assim, mas a perspectiva que a teoria da relatividade levanta aponta muito mais para um Deus deísta, ou seja, que está além do universo, fora do espaço-tempo. Stephen Hawking, antes de morrer, reforça muito do que Einstein previa, e eu vou te explicar isso com detalhes no final do vídeo, mas só dá para entender o artigo final dele se você entender o argumento desse vídeo. Einstein, a teoria da relatividade geral, Edwin Hubble reviveram o argumento cosmológico Kalam, e Stephen Hawking a confessou. Século XII, período medieval, Pérsia, atual Irã, Al-Ghazali, teólogo muçulmano, fez argumentos que eu posso resumir para você em 3 argumentos principais. Primeiro, tudo que começa a existir tem uma causa. Segundo, o universo começou a existir. Terceiro, logo, o universo tem uma causa. Tiro de sniper. O argumento é monstruoso. Einstein sabia disso. Eu sei que você ainda não percebeu e tá achando meio fraco, mas você já vai entender a crise que atingiu a todas as pessoas inteligentes o bastante para entenderem a profundidade dessa questão na época de Einstein. A premissa 3 é uma somatória matemática e lógica das premissas 1 e 2. Calma. Eu sei que você já tem objeções a isso e você já vai apresentá-las. É assim que funciona a lógica. Você ouve as premissas e prova que qualquer uma delas é falsa. Se isso ocorrer, o argumento morreu. Beleza? Acabou. Talvez você tenha visto o vídeo da semana passada com o argumento Leibniz, mas calma que esse é muito diferente e complementar àquele. Para atacar a premissa 1, eu sei que você não vai me dizer simplesmente que as coisas surgem do nada. Afinal, se já foi na escola, você conhece a frase: nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. É aquilo que eu falei na semana passada. O editor pode até colocar aqui no vídeo aquela animaçãozinha de um elefante surgindo na sala. Por que um elefante simplesmente não surge aqui? Porque as coisas não surgem do nada. Até porque dizer isso é pior do que dizer que acredita em mágica, porque a mágica tem um ilusionista ali para tirar uma carta da manga, ou seja, a carta não veio do nada para cá. Existe o ilusionista ali executando aquela ação. Logo, não é do nada. Mas o que eu consigo já ouvir alguém dizer é: na física subatômica, as partículas virtuais vieram a existir sim do nada. Só que isso não é verdade, tá? Isso é um entendimento equivocado, para não dizer desonesto. Essas partículas se originam da flutuação de energia contida no vácuo. Mas o vácuo não seria o nada, Victor? Não. Ele é um mar de energia flutuante regido pelas leis da física, que está contida em uma estrutura física que o contém. O nada não é um espaço vazio. É a completa ausência de qualquer coisa. A ausência até do espaço. É impossível imaginar isso, inclusive. A imagem aqui, por exemplo, que você está vendo agora, não demonstra nada. Porque essa imagem toda branca é fruto de algo refletindo toda a luz que chega nela. Ou seja, tem um monte de coisa aí. Portanto, nem propriedades físicas, nem leis da física, um nada absoluto de qualquer coisa, não existe para cima, para baixo, para o lado, para o outro, para o fundo, para frente, diagonal. Não existe gravidade, não existe matéria, não existe nada, não há nada. Antes do universo surgir, nem existia o tempo, mas isso era o nada, se é que podemos chamar isso de isso. Kenton Smith, da Universidade Western Michigan, afirmou diante da primeira premissa que o universo veio do nada, pelo nada e para o nada. Sabe o que significa essa frase? Um grande nada.
A frase é bonita, só que é inútil e sem sentido também. Um grande salto de fé dos ateus. Em resumo, tudo que começa a existir tem uma causa. Deus começa a existir? Não. Ele é eterno, como já explicamos em outro vídeo chamado Quem Criou Deus? Você pode assistir lá, o card vai estar aqui. O universo começou a existir? Sim. Einstein, Hubble, a ciência já te mostrou que sim. Portanto, o universo foi causado por algo ou alguém maior e externo a ele. Você discorda, né? Bom, você diz, as evidências podem não ser tão conclusivas ainda e o universo não ter começado em um dado momento da história. Você discorda da segunda premissa de que o universo veio a existir? Ok. Nós vamos rever o que a ciência nos mostrou até aqui. Vou te relembrar o que a física nos mostrou e a conclusão final do Stephen Hawking antes de morrer, lá em 2018. Em 1917, Einstein formula a relatividade geral, algo assustador. Suas equações mostraram um universo que ou estava explodindo, como um balão, ou encolhendo em si mesmo. Algo que expande ou regride de tamanho é algo que não é infinito. Ou seja, é algo que tem um início. Aí ele deu uma acochambrada matemática para disfarçar esse fato. Bom, cá entre nós, ele dividiu a equação por zero. Só que na década de 20, o matemático Alexander Friedman e o astrônomo George Lamatre resolveram revisar as equações de Einstein e chegaram de formas independentes na mesma conclusão de que sempre teremos um universo em expansão. Hubble, conforme já citado no início desse vídeo, descobre a relação redshift, distância, em 1927, que evidencia galáxias, na época chamadas de nebulosa, se afastando da Terra. Isso só ocorreria caso tivéssemos um universo se expandindo. No modelo de Friedman e Lamatre, nós não seríamos o centro do universo, porque ninguém seria. O universo se expande em todas as direções e, portanto, de qualquer lugar que alguém olhar do universo, a impressão será a mesma, de que todas as galáxias ao redor estão se expandindo. O que isso implica? Implica que o universo não está expandindo em um vazio, porque por fora dele não existe nada, nada mesmo. É um nada de nem o vazio existe. Pois qualquer aumento de área existente nesse espaço passa a existir mais conforme o espaço do universo se expande. Ou seja, se existe mais área é porque o universo em si está expandindo, ele não está expandindo dentro de nada. Além disso, isso implica que quando olhamos para os cálculos iniciais de Einstein, se o universo está se expandindo, se tornando cada vez maior, se retornássemos no tempo, o espaço seria cada vez menor, concorda? Ou seja, o espaço e o tempo teriam um início conjunto e absoluto. A partir do exato momento que começou a existir a primeira molécula de matéria, passou a existir o tempo e vice-versa. Consequência disso, alguém causou essa singularidade original necessária. E é por isso que dissemos no começo do vídeo, esse ponto onde tudo começou é chamado de singularidade cósmica. Ela torna a segunda premissa do ponto de vista científico simplesmente irrefutável. Ah, mas você acha que acabou? A coisa fica mais quente ainda. Em 1965 foi descoberta uma emissão cósmica de radiações de micro-ondas, conhecidas também como radiação de fundo. Essa descoberta corrobora positivamente com a explicação padrão do surgimento do universo a partir de um ponto comum inicial, pois é sabido que há uma grande concentração de elementos, como por exemplo o hélio no universo. E a melhor explicação para isso seria a ideia de que tivemos um denso e muito quente início do universo. Essa alta temperatura do início do universo seria a causadora da formação dos elementos que encontramos em abundância no universo, corroborando para o fato: o universo teve um início. Acabou? Não! Agora vem o suprassumo do assunto aqui desse vídeo. Bom, se bem que o finalzinho com Stephen Hawking também é bem apimentado, mas vamos lá. O suprassumo. Para você entender o Stephen Hawking, você tem que entender o suprassumo. Você sabe como o universo vai acabar, né? Morte eterna. O universo vai se expandir até congelar. Nossa, mas por quê, né? Se você colocar gás dentro de uma garrafa e fechar, qual a chance do gás ir tudo junto só para um canto da garrafa? É quase nula, né? Há várias formas do gás se distribuir de forma desordenada dentro da garrafa, mantendo a maior estabilidade possível e ocupando toda a garrafa. O mesmo ocorre com toda a energia do universo sendo distribuída dentro dele. Ele está expandindo, lembra? A distância entre todas as coisas fica cada vez maior a cada momento, o que levará a um esfriamento cada vez maior de todas as coisas. Essa é a segunda lei da termodinâmica. E o que isso tem a ver com o vídeo, né? Adivinha? Se o passado fosse infinito, por qual motivo ainda não chegamos na morte térmica? Por que nós estamos vivendo uma transição ainda? Porque o hoje é hoje. Simples. Porque o passado não pode ser infinito. Conclusão? O universo teve um início.
Se você estiver duvidando de mim, semana que vem eu te provo isso com matemática pura. E se você já leu outras teorias para esse fim, em que a energia vai se dissipando e o universo vai se tornando um gás rarefeito, feito de partículas subatômicas que se espalham para sempre na escuridão, ou o universo não se expande rápido o suficiente, então a expansão vai desacelerar até parar e então a gravidade começará a engolir tudo em uma enorme condensação catastrófica e assim o universo se torna um grande buraco negro onde nada mais sairá? Que diferença essas teorias fazem para nossa conclusão? Se o universo tivesse um passado infinito, por qual motivo o agora é agora? Por que não chegamos em um desses fins ainda? O conceito de infinito não é tão fácil assim, né? Preocupa não. Semana que vem nós vamos soltar um vídeo sobre o paradoxo que a matemática causa na ciência. E tá bom demais. Se você é o doido da física, você vai me dizer: e se o modelo padrão do Big Bang baseado na relatividade de Einstein estiver incorreto? A física subatômica poderia dizer algo diferente. Stephen Hawking defendeu em sua teoria que não há um ponto limite inicial baseado em teorias subatômicas, teoria que ele chamou de teoria sem fronteira. O problema para Hawking é que em 2003 os cientistas Arvin Ward, Alan Guth e Alexander Vilenkin provaram que qualquer universo que vier a existir e estiver em expansão durante algum tempo não pode ser infinito em seu passado, ou seja, ele teve um início. Segundo o teorema de Ward, Guth, Vilenkin, fica implícito que, mesmo que o nosso universo fosse uma parte minúscula de um suposto multiverso, composto de muitos universos, esse multiverso precisa de uma causa absoluta. Não que eu queira jogar água no seu café, mas o próprio Stephen Hawking teve como última contribuição antes de morrer uma nova teoria que pode jogar luz no entendimento de buracos negros. Mas ele percebeu também o enterro da teoria de inflação eterna, que buscava o surgimento independente, eterno e automático do universo. O ano é 2018. A notícia: o universo é finito e mais simples do que pensamos. Essa foi a última ideia que Stephen Hawking partilhou com o mundo sobre a origem do universo antes de morrer. A notícia termina assim: é a isso que se resume a última ideia que Stephen Hawking assinou antes de morrer, e que até contrariava uma teoria que ele próprio apresentou há muitos anos quando defendeu a teoria sem fronteira, segundo o qual, recuando no tempo, o universo começava a encolher-se e fechar-se-ia numa esfera. Essa teoria foi abandonada por Stephen Hawking. Agora, estamos a dizer que há um limite no nosso passado, concretiza Hertog. Hertog é um físico que trabalhou nos últimos trabalhos com Einstein, que estudou junto com ele os últimos estudos científicos que Hawking fez. Se a esperança de um ateu para refutar o argumento Calão eram as teorias gravitacionais de Stephen Hawking, essas teorias estão, no mínimo, apontando para aquilo que o argumento Calão já dizia: o universo começou a existir. Em outras palavras, o universo teve um início. Como dito por Hawking, isso reforça a frase inicial de Einstein: eu quero saber como Deus criou este mundo. Não estou interessado neste ou naquele fenômeno, no espectro deste ou daquele elemento. Eu quero conhecer os pensamentos dele. O resto são detalhes. Einstein, Hubble, Stephen Hawking, quanto mais será necessário para aceitarmos que o universo teve um início? E a melhor explicação racional para o surgimento desse universo sempre foi, e continua sendo, Deus. Eu já sei e creio que foi Deus. Moisés sabia, o apóstolo João também sabia. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandecia nas trevas, e as trevas não a compreenderam. João 1, de 1 a 5. Que o Deus Criador de todas as coisas, nosso Senhor Jesus, te abençoe. Se você viu até aqui, sabe que tem muito mais apologética e teologia saudável nesse canal. Tem informação em nível quântico aqui, e nós vamos postar muito mais. Se quiser se inscrever e participar conosco, tá convidado. Te recomendo esse vídeo aqui sobre a gama de assinaturas que Deus deixou na natureza para nós, e o outro sobre o delírio chamado ateísmo. Eu vou ficando por aqui, que Deus te abençoe e até semana que vem. Fui.